Bom dia, gente. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, a paz também de todos aqueles que o acompanharam, de todos os seus discípulos, a paz dos que vieram depois, a paz dos mártires que morreram pela causa humanitária, pela causa de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas existem também outros mártires, outros heróis anônimos. Existe também eu, você, o meu irmão, meu pai, minha mãe. Somos bilhões de seres neste planeta, gente. Então, eu quero falar um pouquinho hoje sobre o único livro, o meu livro de cabeceira, a Constituição, de 1988. Vocês já imaginaram o sofrimento que foi para ser elaborada essa Constituição? Pensem, gente amada, pensem com tanto carinho, pensem com toda a força do seu ser. Por que eu não tenho outros livros de direito? Bom, primeiro porque eu fui assaltado, me roubaram, me levaram até o meu computador, né? Mas olha só, e aqui eu apresento quem? Um Padre Reus. Quanta gente já visitou o túmulo do Padre Reus ali em São Leopoldo, né? A minha avó era devota. E por que eu tenho ele? Sabe, eu paguei R$14 por essa estatueta. Eu estava passando ali, caminhando perto do centro de Canoas, e de repente essa estatueta estava em cima de um caixote, junto a um carrinho de um mendigo. E eu pensei, olha só, o mendigo fez uma espécie de um altar. E eu desejei tanto ter essa estatueta. Depois eu passei, voltei, fui para lá, até que eu achei o mendigo. E vem cá, por que tu tem essa estatueta? Ah, eu achei ela. Quer me vender? Olha, até posso te vender, eu te faço por R$20, porque eu estou precisando. É o dinheiro que eu preciso. Eu tenho 14 reais eu tenho aqui. Tá, eu vou aceitar, porque eu estou notando que o senhor tem fé. Ah, pode ter certeza absoluta que eu tenho muita fé em Padre Reus. Mas observem, queridos amigos, irmãos, irmãozinhos e irmãzinhas, eu também tenho fé em outros mártires que morreram pela humanidade, tá? Então, por isso que eu me chamo e digo, eu sou um ecumenista, eu sou um universalista, algum católico mais fanático, né? Mais pragmático, vai ficar até furioso comigo. Olha só, mas ele botou guias de Umbanda, mas e que tem isso? Nós estamos onde? Nós estamos no Brasil, o país que, com muito orgulho, podemos chamar de a pátria do Evangelho, a pátria da Constituição, a pátria do livre exercício da arte, da música, a pátria do que nos dá direito a pensar com sincretismo, a pensar como os orientais pensam. Eu acredito muito, não só que Deus escolhe um ou dois ou três heróis ou apenas um salvador. Afinal, o tal Messias aguardado pelos hebraicos é o Natanaelovitch, é o primeiro-ministro que hoje está matando em nome do povo de Deus? Era isso o Messias que todos aguardavam? O Messias capaz de enfrentar o Hezbollah, jogar bomba e colocar em perigo toda a nossa amada Jerusalém? Pensem, gente, pensem.
Ele está matando para se manter no poder. Mesma coisa ali que Putin, mesma coisa que outros tantas pessoas que estão perdidas no ego do poder, tá? Então a gente, para realmente amar e considerar o nosso próximo, a gente tem que entender. A gente tem que entender, ó, as dores de Maria, tá, gente? Por que se reza o terço ou o rosário? Vai estudar antes de criticar. Vai ver, vai te imaginar no lugar de nossa mãe, de nosso Senhor Jesus Cristo, de Maria, olhando para a cruz e vendo seu filho ali, ó, se esvaindo em sangue. E Jesus olha para baixo e diz: mãe, eis o teu filho. E aponta para outro discípulo. E ela entende, sim, todos de hoje em diante serão meus filhos, meu filho. Então, mãe, cuida de todos nós. Então, mãe Maria, ela não é só a advogada nossa. Tentem entender os movimentos marianos, tentem entender a fé do próximo, o respeito a uma imagem. Uma imagem, para mim, eu não tô. O que tem isso aqui? Se eu quiser, eu jogo na parede e quebro. Mas jamais vou fazê-lo pelo respeito. O respeito que eu devo à figura humana de um herói, de uma força, de um poder, que foi escolhido pela inteligência universal, por Deus, pelo amor, não importa qual o nome que tu vai dar à força que junta o homem, o ser humano, a inteligência humana, e que é capaz de criar um ser humano tipo Ulisses Guimarães, ou deputados constituintes, ou músicos, artistas, ou a diversidade, ou pensar no sincretismo religioso e passar então a respeitar. Vejam aqui a árvore da vida, o meu crachá de autista, o meu crachá da Cipiteia, e aqui ó, o crachá de mãe de autista que eu ganhei ali, ó, do Instituto Sara Kalil, tá aqui junto. Aqui eu reúno tudo. E eu sei que o pessoal lá do Instituto Sara Kalil me respeita e gosta de mim. Apesar de dizer, ó, Carlos, não fala tanto das tuas experiências religiosas porque as pessoas não vão entender. E realmente não vão entender, até porque eu mesmo não me entendo. Desde os 6 anos eu passo por fenômenos paranormais. Aos 9 anos eu estava lendo o Evangelho segundo o Espiritismo para um padre salesiano, o padre Maxime. Aos 9 anos de idade eu fui escolhido como seu coroinha. E ali, ó, lendo para um padre moribundo em seu leito de morte, eu lia o Evangelho segundo o Espiritismo para o padre Maxime, lá no quartinho dele. Ele deitava com a sua batina preta, botava as mãos sobre o próprio peito e dizia: Carlinhos, abre em qualquer página e leia. E eu começava a ler, e ele esbravejava, ele ficava tão brabo. Mas que história é essa de reencarnação? Isso não é possível. E eu não estava entendendo por que ele falava aquilo, como também não estava entendendo o que eu estava lendo. Mas eu estava entendendo que eu estava lendo para um homem que merecia o meu respeito. E um homem que estava me dando a oportunidade de aprender. Eu ali, ó, com apenas 9 anos, uma oportunidade que eu não tive nem dos meus próprios pais. Tá? E não tô falando isso para acusar ninguém, nem para jogar nada na cara de ninguém. Se meu pai ou minha mãe ou qualquer familiar meu vê esse vídeo e vai, o Carlinhos já tá dizendo que o pai dele isso, ou que a mãe isso, nada a ver. Pelo amor de Deus, nada a ver. Gente, eu nem vou continuar, porque esse assunto é um assunto assim que me entristece muito, que me deixa até com a boca seca. Mas enfim, gente, tenhamos
humanismo. Eu me considero um humanista, um ecumenista, um universalista. Sou um religioso, sim, mas eu não sou fanático. Eu jamais vestiria uma roupa salesiana, por exemplo. Eu jamais iria aceitar ser ordenado. Eu sou mais Francisco de Assis. Eu sou mais viver a pobreza. E eu vivo. Tá aqui, ó. Eu tô bem pobre. Me roubaram tudo, perdi tudo. Mas ninguém tirou uma coisa de mim. O meu coração, o meu cavalo de fogo. Afinal, eu nasci dia 27 de setembro de 1966 e estou nesse ano completando meu ciclo de 60 anos. Então, eu não exijo respeito. Eu quero respeito. Mas também eu preciso semear o respeito. Só que eu sou um semeador. É tipo a parábola do semeador. Tu joga a semente, mas tu tem certeza que a semente realmente caiu em terreno fértil? E se de repente vier o passarinho e pá, pegar aquela semente e levar embora aquela semente, soltar a semente lá em cima e a semente cair numa montanha? Aquela semente foi perdida. Então tu não sabe das possíveis variáveis, por mais que tu saiba que a semente que tu escolheu é muito boa, escolheu um terreno fértil, mas mesmo assim a semente não germinou. Então, por que não germinou? Fica a questão. Carlos Neyer aqui, 4 horas da madrugada. Paz, luz. Pessoal, muito amor no coração. Que assim seja, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, em nome de Buda, de Alá, de Jeová, de todos os nomes que vocês quiserem lembrar e até inventar. Afinal, o Brasil é a pátria do Evangelho. São mais de 10 mil CNPJs de instituições religiosas. E que todo momento e todos os dias nasce uma nova igreja no Brasil. Então, abram seus corações.